Amados, o texto que nós iremos meditar nesta noite está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E quem está em casa, pode assistir também esta palavra, pode assistir também esta nossa palavra nesta noite. Vamos fazer quê? Para fazer uma leitura melhor. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós iremos ler até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga vou encontrar. Bem, diz assim a palavra do Senhor, visão celestial, o espinho na carne de Paulo. Diz assim a santa palavra. É verdade e não convém ganhar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, ele sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que um tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, ele sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é ilícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nesse, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Quando estou fraco, então sou forte. Comigo, comigo? Quando estou fraco, então sou forte. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Por isso, amado. Meditar um pouco nesta palavra desta noite. Há muito questionamento acerca do espinho na carne de Paulo. Muitos estudiosos já falaram que espinho na carne é isto. Que a Bíblia está falando. Quando fala de espinho, é uma coisa boa. Alguns dizem, olha, menino, já tem espinho. Quando fala de espinho, que lembra uma pedra de sapato. Espinho é que lembra. Já experimentou assim espinho? Também que tem um espinho laranjeiro, a gente tira meio, uma parte inflamada da Bíblia, deu uma parte, Quando fala de espinho, é algo que incomoda, que fura. Mas o que a palavra está dizendo, o que Paulo está dizendo acerca desta visão do espinho na carne? Ele reclamando, e diz aqui que há 14 anos, no versículo 2, há 14 anos, diz aqui, quer dizer, que ele tinha enfrentava, ele convivia com essa situação há 14 anos. Olha, muito tempo, com esse espinho na carne. Ele diz que ele orou ao Senhor acerca de 3 vezes, no versículo 8, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele se desviasse de mim. Olha, significa que era algo que incomodava ao apóstolo Paulo. Tem algo que te incomoda? Tem algo? Normalmente, ele passa a semana, como eu comecei a minha fala de trabalho,
diz tudo, e logo vem a igreja, domingo à noite, e assim diz, depois de uma jornada, de trabalho, de alguma pedalada, de bom trabalho, a gente vem à igreja com aquele propósito de se aliviar de uma vida de tensão, né, de preocupação, fazer até de pecado, não é assim mesmo? Ou não tem aquele, tem, graças a Deus, né? Então aí tem aquela preocupação, a luta diária pela sobrevivência, né? Ele vem com esse propósito de receber uma boa palavra. Lá que diz que Paulo, como os irmãos já sabem que ele teve uma vida que perseguia o povo de Deus, Paulo é bem conhecido, mesmo depois da sua experiência com Deus, quando ele chegava, o povo tinha medo, era assim, não tinha medo, porque sabia da fama dele, mas aqui já estava um homem convertido, não é verdade? E escreveu a palavra de Deus, algumas cartas, como está esse momento, e aqui diz que ele tinha esta dificuldade. Que dificuldade é esta? Será, irmão Douglas, que era um pecado horrível? Né? Será que era um pecado escandaloso que ele tinha? Para uma perseguição, né? A Bíblia fala que nós passamos perseguição, tentação, é assim. Até para Jesus passou também. E nós não queremos enfrentar, nós não gostamos de enfrentar nenhuma situação que tire a gente do conforto, não é verdade? Ninguém gosta, é assim. Mas, Paulo está dizendo aqui, desse espinho da carne, né? Será que era uma tribulação do seu corpo? Já que ele teve uma experiência que caiu do cavalo, cego? Será que era um problema na visão? Será que era um problema, irmão Luiz, um problema na sua pele? Será que era uma macela na pele? Será que era no corpo? Ou de ordem moral? Ou espiritual? Será que era uma perseguição que ele tinha? Será que era uma tribulação? Né? E nós achamos muitas vezes que somos cristãos, aí não passamos tribulação. Teve essa imagem, ou esse pensamento. Agora, sou crente, vou seguir a Deus, e acabou-se a perseguição, não vou enfrentar mais nenhuma luta, nem agora nova vida, nova natureza, agora vai ser só alegria, né? Como diz aquele barbeiro, né? Só alegria, vai ser só alegria, não tem mais nenhuma dificuldade. Ele pode pensar assim, não é verdade? Pode até alguns com esse triunfalismo, né? Para de sofrer, o segredo é quando vai sofrer mais. Isso é uma teologia triunfalista, que não tem mais sofrimento, não tem mais perseguição, não tem? Tem. A Bíblia fala. E agora, como enfrentar? A diferença é como nós iremos enfrentar os conflitos, né? As situações que muitas vezes foi gerado por nós mesmos. Como disse o Senhor Paulo, se queixa o homem de Deus é ocupado pelo sofrimento de Paulo, pelo meu? Não. Mas por que nós sofremos? Uma vez, o padre Lorena, ele escreveu assim, uma palavra aos que sofrem, muito interessante, mas não querem sofrer. E diz aqui que era uma situação de sofrimento de Paulo. Mas, no sofrimento, a gente tira lições. O bom é isto, você tira a lição do sofrimento. Você nunca tirou, você nunca sofreu, mas é bom tirar uma experiência no sofrimento. E aí você pode falar com convicção, com Jesus. Tudo que ele passou, que ele vivenciou, que ele falou, ele, na prática, no dia a dia, sofreu na pele as perseguições. Paulo também. E aqui ele se queixa aqui, e diz que orou, no versículo 8, né? Ele se queixa, e diz assim, no versículo 4, foi arrebatado ao paraíso, e ouvia palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Olha, isto revela uma experiência dele com Deus. Como diz o título, a visão celestial, o espinho na carne. E mais, no versículo 5, e assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Olha, ele reconhece as suas limitações. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, a nossa pequenez, né? O nosso lado humano, isso é bom. Nós achamos que é um pecado pensar que temos limitações, temos sim, mas Deus é aquele que nos fortalece. Lembra que deu aqui
no final, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Olha, eu digo fraco, sou forte. Então, é na fraqueza que se opera a sua maravilha, a sua ação. É ele que nesse momento de dificuldade, quando a gente achando que não tem mais jeito para aquela situação, você já enfrentou alguma situação que você está no fundo do poço que não tem jeito, já enfrentou? Uma situação difícil, você achou, olha, não tem jeito mais, não tem jeito para mim mais, não tem jeito para o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha situação. Todas as vezes somos assim um pouco pessimistas, achando que não tem jeito, não é verdade? Mas eu vejo aqui os irmãos, pelo semblante, são otimistas, não é verdade? Pronto para pagar o preço e seguir em frente, prosseguir para o alvo. E alguém disse que Paulo não está recuando, não. Ele está reconhecendo a sua fraqueza. Pode dizer, vou desistir. Lembra que ele disse no final: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha aí. Então, a vida dele de combate, a nossa também. Não foi uma vida de combate de flores, de facilidade, em casa, no casamento. Hoje, eu fui dar uma palestra na igreja sobre casamento. Eu disse: olha, o casamento não vem pronto, a família não vem pronta, não. Ela é construída passo a passo. É nós que queremos construir, baseado no Salmo 127. O Senhor edifica a casa, restaura, encoraja. Vamos ter um texto aqui. Aí Paulo está se queixando, reclamando, como também um pouco de murmuração, não é verdade? Um pouco assim de queixa, né? Que tem espinho, né? Que tem essa limitação. Mas, para que o Senhor coloca esse espinho na carne? Às vezes, tem situações que estão enfrentando, que é o próprio Deus que faz para nós despertarmos. E às vezes nós oramos e não vem nenhuma resposta do céu. Não, nem sempre. Nem sempre nós oramos, pedimos, aí vem. Assim é muito bom. Eu peço, Luiz, eu peço, oro e Deus responde. Então Deus é meu refém. Eu peço e Deus age. Eu peço e eu vou de Deus. Olha, como é bom assim. Eu oro assim, eu quero assim. E nós, nas relações, nós pedimos muito, não esquecemos de agradecer. Mas nem sempre nós pedimos tudo aquilo que o seu filho pede. Aí você atende. Vou perguntar ao nosso irmão Gil, que tem um menino menor. Né? A menor, Paulo, para tentar aquele Gil. Mas Gil, se Lucas pedir assim, também, se Lucas falasse agora, também, eu quero $100. Aí a Gil ia dar $100. Aí virar outra coisa. Pertinente que ele precisa. E não $100, não é verdade? Se ela quer ser útil para ele, né? Não, para Lucas, não. Ele não sabe. Às vezes são assim, pedimos e nem necessitamos, mas pedimos. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele não é que não quer nos atender, mas Ele tem coisas que é mais prioritária, mais necessária. E não é aquilo que eu estou pedindo agora. Talvez Ele possa até atender mais adiante, ou não atender. Você vai ter orar pedindo, que você não atender. Será que Ele vai atender ao meu capricho? Toda vez que eu pedir, que eu solicitar, que eu quero algo que o Senhor atende, mas você vai ver se está conforme a sua vontade. Se é a minha vontade, vai glorificar o seu nome. Você pode atender ou não atender. E nós somos, tendo assim, a experiência e a maturidade suficiente para entender. Ou não se desesperar, porque estamos enfrentando uma situação, uma adversidade, uma tribulação, um altos e baixos, não é verdade? Mas devemos ter a paciência que Deus está conosco. O que Deus quer dizer aqui a Paulo? Quer dizer assim: olha, você vai estar sofrendo mesmo, tá? Eu estou bem perto de você, para te consolar. Veja o que diz no versículo 9: diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Olha, depende da fraqueza dele, da nossa, que o Senhor tem operado, reconhecendo a nossa limitação, a nossa dependência, o Senhor quer agir, quando nós percebemos, reconhecemos, aí sim,
O Senhor quer ver em nós esta maturidade, esta percepção, que está na dependência dele, seguindo a ele. Ele disse: quem quiser vir após mim, então nós queremos. E após ele seguiu, então ele vai dando as diretrizes. E Paulo sabia muito bem do seu ministério, do que ele tinha realizado na época dele, quantas vidas ele poderia ceifar, podemos dizer assim. Mas neste momento ele está reconhecendo e demais, no versículo 7, e que, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha, quando fala de esbofetear, é que você vê essa tapa sem muita força. Uma tapa com as costas na mão. Uma tapa não burro, mas uma tapa assim com as costas da mão, como se fosse para humilhar. Aí fala assim, esbofetear. Então, para mostrar a sua dependência, para mostrar que ele deve depender de Deus, para que ele entendesse como seria agora a sua caminhada com Deus, e não como ele queria, ao seu ver, ao seu capricho, mas a vontade de Deus. E aqui seria um consolo. Qual foi o consolo de Deus para Paulo nesse momento? Ele se queixando desse espinho, se queixando desse seu lado humano, do seu lado fracassado. E aqui o Senhor lhe consola, a minha graça te basta. Isso significa que mesmo ele enfrentando o espinho, a dificuldade, a tribulação, aquela luta, como podemos dizer que é uma forte tentação, podemos dizer que é uma questão de ordem moral, né? Uma coisa que ele carregava consigo mesmo. Então o Senhor permitiu para que ele pudesse experimentar da vontade de Deus. Ele disse: no mundo tereis aflições. O que é aflição? O que é aflição? É sofrimento. Assim como o Senhor ele enfrentou a aflição, nós não enfrentamos. É natural. Às vezes nós não podemos aceitar. Às vezes vem essas aflições no casamento, vem no estudo acadêmico, vem em casa, na família, quando vem sim. Mas nós, na nossa atitude, não falei muito bem, dentro do conflito, né? Quer dizer que você tem um momento de conflito, o Senhor quer aperfeiçoar a Paulo. É nesse momento que eles querem que Paulo possa depender dele, e que ele possa reconhecer a sua permanência, reconhecer a sua limitação, e não aquela teologia triunfalista que crê que sofre, não passa tribulação, não passa tribulação, não passa pela dor. Quer dizer que aquele é um momento de dor, um momento de fracasso dele, é não se exaltar, para ele se quebrantar. A vida cristã é uma vida de quebrantamento, uma vida de compromisso. E você não está querendo fustigar a Paulo, querendo assim, humilhar a Paulo, mas ela está querendo ensiná-lo e que ele pudesse superar aquela vida que ele levava de sofrimento, daquela tribulação, da sua limitação. É como se fosse um espinho na carne. Aí você vai perguntar: até quando eu vou conviver com essa situação? Muitas vezes nós enfrentamos uma situação que vamos enfrentar até morrer. Vai ficar conosco aquela situação até morrer. E tem maturidade suficiente para conviver com ela. A área que enfrentar, se o Senhor Jesus Cristo enfrentou sofrimento e perseguição, a área que enfrentar, eu quero, Deus esteja caminhado, talvez esse espírito da carne, para aprender a nossa limitação como igreja do Senhor. E para nós nos aperfeiçoarmos a nossa vida cristã. E que haja em nós crescimento. Será que o Senhor nos quer sempre como assim, mais infantil? Cada vez mais? Eu disse que assim, falando em casamento hoje pela manhã, baseado em Gênesis 2, 24. Este homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa. Ou seja, eu falei assim, deixar
pai e mãe, tem uma maturidade para se casar, porque o menino não pode casar. Aí o homem, deixa o homem. Alguém até questionou, mas por que digo homem e mulher não? Vai estar se referindo ao gênero humano. Deixa o homem, pai e mãe. Quer dizer, casamento é para quem já tem uma certa maturidade, está pronto para casar. E não para ser menino, deixa o menino não vai se casar. Adolescente entendedor, o homem com aquela maturidade, pronto para aquele compromisso. Não é verdade? Eu tenho dúvidas que nós estejamos prontos para a nossa caminhada de fé. Por isso que a preocupação de Jesus é o nosso crescimento espiritual. Como igreja, estamos crescendo cada vez mais. O pastor veio aqui e falou assim, olha, você precisa de ser igreja? Não, pastor, precisa desenvolver alguns aspectos eclesiológicos da igreja para poder avançar. Então, cada vez mais, esse espinho vai nos amadurecendo, vamos crescendo na fé. E aí o Senhor vai conferindo graça ao seu povo. Ele foi conferindo graça, misericórdia a Paulo, para que Paulo continuasse. Paulo não é melhor que ninguém. É aquele homem, servo de Deus, chamado por Deus, tem uma experiência com Deus. Cada um tem uma experiência diferente. Podemos dizer que a dele não tem extraordinária, cada um teve a sua experiência de Deus, que é individual. Ele sabia muito bem. Ele está querendo que ele possa conviver com aquela realidade, com aquele espinho, com aquela situação que ela tem mesmo. Muitas vezes eu cria uma situação para a gente aprender e desenvolver a nossa vida cristã, viver pela graça, porque Ele nos chamou, o Senhor não nos chamou para o mar de roça, para ser essa flores, essa alegria. Não, tem aí os altos e baixos, não é verdade? Algo que a gente vai desenvolver e melhorar. E pela graça do Senhor, a gente vai avançando. Ele vai superando. A vida cristã é uma vida de superação. Nós aprendemos, até alguns cristãos, um cristão enfermo, hospitalizado, os médicos percebem que até a sua melhora é mais rápida, porque ele exercita a fé. Ele tem a dependência de Deus. Ele sabe como viver com sim e com não, até com as perseguições, e não se desespera, e não assim desiste da caminhada. Ele tem a esperança de ficar bom, a esperança de melhorar. Por isso ele tem metas de cada vez melhorar. E muitas vezes, no início do ano, está chegando quase no final do ano, quando está passando bem rápido, e quando chega, como eu falei aqui, no início do ano, fazendo muitas promessas, né? Este ano, vou ler a Bíblia toda, vou ser um pouco mais fiel, vou participar da escola bíblica dominical, da melhorada, vou pegar mais, no decorrer do ano, a gente vai esquecendo daquele propósito, daquele compromisso que nós firmamos, né? E até esquecendo daquele compromisso do casamento, né? Casamento, às vezes, na igreja, o católico, nós afirmamos aquele pacto, e até no batismo, tem um pacto, né? Brasileiro, eu prometo, né? E que até no verso do certificado do batismo, eu prometo, mas nós esquecemos. Muitas vezes o ser humano é uma situação para que possa conviver com ela e aprender a tirar lições. E eu sei que muitos casais se frustram quando chegam a enfrentar uma aflição, uma dor de cabeça. Eu acho que a vida não é para ter nenhuma dor de cabeça, nenhum conflito, nenhuma situação adversa, essas coisas. Não, isso nos coloca muitas vezes para aprender a viver com a limitação, para desenvolver a nossa vida cristã. A vida cristã é desenvolvida no dia a dia. É o exercício da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a vida é cheia de desafio, não é verdade? E vamos enfrentando cada vez um desafio. Paulo tinha um desafio. Nós temos também os apóstolos daquela época, os profetas, grandes líderes que a Bíblia cita, Moisés e Deus, grandes homens, tiveram limitações também. Né? Até nós falamos até de Davi, do guerreiro, homem de guerra, do líder, mas esse lado fracassado, um lado negativo, nós temos que trabalhar um lado que somos mais fracos, né? E não sei o que possamos reconhecer. Qual é o lado mais fraco?
Então, a minha banda mais fraca, na verdade, essa quinta palavra de agora para os casados é vão ser dois. Porque se daí levanta, porque dois casados, aí eles se completaram. Aí se torna mais resistente. Porque a corda em duas dobras, por mais se tornam mais resistentes nesse meio. Então, também a igreja reunida, orando, se torna mais resistente para as lutas diárias. Porque a Bíblia fala em Efésios, fala dos dardos inflamados do maligno. Eu citei aqui na última quinta-feira, tivemos um pouco de sinônimo, para demorar mais em a primeira, PC, falando dessa armadura e também dos dardos inflamados, ou seja, daquele que vai, além de envenenado com fogo, né? Aquele é o escudo, é verdade? E ainda vamos desenvolvendo esta maturidade espiritual, esta perseguição. E Deus não quer vir esmagar não. Aí Deus não ensina ele. Né? E assim nós falamos com nossos filhos, de dar condições a eles se desenvolverem. Assim, distribuindo tarefas em casa. O pessoal também, a distribuição de tarefas, tem número, tem da tarefas, com a Carol, da tarefas ali na Vitória. Então, fazer assim, distribuímos tarefas em casa, e aí nós esperamos que os meninos vão se desenvolvendo, vão aprendendo, mas ninguém gosta de receber o não. Você gosta de receber o não? Então nós, ainda um pouco, quando ele ainda é pequeno, um pouco infantil, a gente não gosta de receber não. Porque receber não, a gente começa a espernear. Então o menino é assim. Você já viu menino esperneando? E a mãe assim com um chinelo, para dar uma chinelada, né? Mas o menino precisa daquele ensino, daquele cuidado. E tem os pais como referencial. Paulo tem Deus como referencial para a sua vida. Nós temos também o nosso Deus como referencial. Por isso que nós investimos na nossa vida cristã. Tempo de oração, tempo de Deus, tempo se preparando, tempo sofrendo, tirando lições, tendo a pé na dor que nós aprendemos. Às vezes sendo esse profetado. Quantas vezes o Senhor foi humilhado? Ele foi assim, maltratado por nós. Deu a sua vida, ele já sabe muito bem o que ele passou, mas se esmerou na oração, se dedicou na oração, se dedicou também zelando na nossa vida. E Paulo tem essa preocupação, e assim ele disse: olha, assim como eu fui imitador de Cristo, sendo também de Deus, imitadores. Olha, claro que dentro do aspecto do imitar, não é verdade? Por exemplo, nesse casou, a gente vai imitar. Vai. Mas nesse aspecto da vida cristã, da vida de compromisso com Deus, uma vida de oração, uma vida de fé, não de exaltação. Porque aqui ele espera que ele possa não se exaltar, mas se quebrantar, conviver com as adversidades, com sim e com não, porque às vezes nós não queremos. E muitas vezes nós temos seminado. E quando é uma palavra dura, não vou para a igreja, não vou para a escola. Quando deixar esse emprego, quando o gestor diz: olha, certa ocasião eu estava em uma viagem, e o pastor, daí um missionário, estudando medicina na Bolívia, era um momento de churrasco, e disse: olha, hoje vai ser uma tarefa diferente. Aí deu uma nação de balde, o outro, um carvão para colocar fogo na churrasqueira, o outro, material de limpeza do banheiro, o outro, vassourão. Ele disse que nós tarefas, aí tem pastores, estudo de medicina, alguns médicos, uma tarefa. Ainda bem que a minha foi quem colocar fogo na churrasqueira, e a minha ficou. Mas essa foi a tarefa que ele me deu, era um dia diferente, um dia de missões de evangelismo na cidade de La Sierra. Então esse dia era um dia assim de confraternização, de lazer, de piscina, um dia de bate-papo, de conhecer o outro. Aí antes de vamos dar limpeza aqui na casa dos estudantes, na casa dos estudantes, mas foi um dia diferente, mas ninguém chiou, ninguém rebelou, ninguém murmurou, porque aceitou o vassourão, o balde, o material de limpeza, o carvão, a churrasqueira para fogo a carne, para preparar o dia. E aí foi um dia muito bom lá na universidade ali, em Santa Cruz da Sierra.
Mas é bom que nós aceitamos ali a missão, né, o desafio. Ela tinha, não quero não, a vassoura, não quero fazer isso, não. Às vezes as mães dão as tarefas aos filhos. Olha, você vai lavar os pratos, você vai cuidar aí dos bichos, né? Os cachorros, tá? Você é assim, não é verdade? E às vezes nós reclamamos, né? Mas nossos pais são filhos, né? No seu propósito, não vai esquecer, não. É do jeito que você fala. Missão foi dada, missão dada, missão cumprida. Ordem dada, ordem cumprida. Não é assim mesmo? Porque os filhos querem ver em nós este desafio e também este referencial. Se você não é referencial para o seu filho, se você não é, então ele vai ser um adulto fragilizado. Você não preparou ele para a vida, sempre vingou, quando ele chegar na juventude, ou se casar, aí vem a decepção. Mas o Senhor não está querendo frustrar, não está querendo aqui humilhar ao cônjuge, mas para ele aprender a conviver consigo ou não, aprender a conviver com a sua realidade, a sua história, e mais o seu consolo. Aqui diz que orou acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele se desviasse de mim. Aí disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Deus, ele tem poder para transformar, para mudar o nosso caráter, para nos encorajar. Será que Paulo está desencorajado? Talvez sim. Você está encorajando. Não é assim que fazem os pais? Coragem, vamos estudar. Ele diz assim a palavra, que se diz com flecha e o valente, né? Porque ali ele manda flecha, ele não vai flecha. Então, são os filhos da mocidade e no Salmo 127. Não é assim mesmo? Então, os pais preparam os filhos para a vida que vão enfrentar, para ser cidadãos da terra e do céu. Então, isso é a missão dos pais. E aí ele vai se esperar. Ou ele vai assim, não, ele vai fazer como ele, vai negligenciar. E assim seus filhos, né, foi um fracasso, porque ele não vigiou, ele não preparou, não treinou os seus filhos. E Deus aqui está ensinando. Que lição eu vou tirar aqui? Aprender a conviver com as várias situações que nós enfrentamos. A cada situação que nós enfrentamos como homem, mulher, como criança, como adolescente, como profissional, o desempenho da nossa atividade, é como aprender a ter essa maturidade de aprender a sofrer e muitas vezes deixar de murmurar. Você tem o costume de murmurar e reclamar? Às vezes nós reclamamos. Também eu tenho necessidade de reclamar mal do governo, né? Mal dos políticos, mal dos líderes da nação. Nós temos esse costume, às vezes um pouco de revolta nossa, mas devemos orar. Como ele disse, ele diz aqui que foi um mensageiro. Olha, e muitas vezes Deus permite, como permitiu na vida de Jó. Será que Jó tinha toda a permissão para fazer o que queria com a vida de Jó? Não. Ele era limitado. Muitas vezes nós achamos que Deus pode fazer o que ele quer. Não. Até ele está simplesmente à vontade de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite. Aquilo que Deus não permite, Deus não faz. Tá bom? Então ele tem limitação. Agora, há um escritor, aí no princípio, o Rubens Alves, ele disse no seu livro o que é política e o que é religião. Ele disse que o diabo está aposentado. E o diabo agora anda de avião, de paletó e gravata, porque ele está aposentado, não está mais agindo, e ele delegou tarefas para alguns que estão delegando de paletó e gravata dentro de avião. E que não tem mais cheio de enxofre. Olha, ele está fazendo uma crítica aí aos políticos da nação. Na verdade, ele não está aposentado, mas é uma limitação. E nós temos também a nossa limitação. Mas aqui, amado, está a providência de Deus na tua vida. Se você enfrenta lutas, dificuldades de saúde, na família, no trabalho, lembra-te que Deus está dizendo: a minha graça te basta.
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza, é na limitação, é na pedra de sapato, na verdade, naquela luta que você enfrenta, que você ora. Porque às vezes quando a gente só coisa boa, só festa, a gente enfrenta nenhuma dificuldade, a gente nem ora não. Na verdade, está tudo muito bom, não tem nenhum problema, nem em casa, nem no trabalho, nem na igreja, está muito bom. Mas quando vem uma coisa mínima, aí eu começo a me desesperar, espernear. Na verdade, aí eu estou acostumado a obedecer. Falta nós a disciplina de receber, na verdade, orientação. E no Brasil nós estamos acostumados a não receber o ensino nem dos pais, nem de professores, nem de pastor, nem da autoridade, de ninguém. Nós estamos aprendendo assim. O Brasil está ficando assim. O céu está dizendo, eu estou andando de moto táxi. Eu de moto táxi, paguei aquele valor e fui embora. Aí no caminho, o percurso aviado, aí o guarda foi parar. Ele não parou não. Ele foi embora. Foi embora, não parou não. O guarda não veio parar. Eu digo, vai, você não viu não para ver o sinal? Nada, descia não. E ele mandou. E se ele reagiu? Era para você parar. Não, descia não. Você sabe que você mandou o táxi? E é assim, eu não gostei muito não. Eu falei assim, não. Eu pude isso com você e eu. Então é para você parar. Eu estou acostumado a não obedecer. E o menino vai se acostumando. E o menino vai se acostumando com o pecado também. E ele vai, naturalmente, se conformando. Ele fica até conformado com a vida cristã. Ele se conformando, na verdade, com a nossa vida cristã, que muitas vezes tem nada de vida cristã. Está plantando muito, nem testemunho, nem leitura, nem oração. É vida cristã. Como vida cristã? Você reclama. Os pais não têm valor, o ensino dos pais não tem valor. A orientação do professor não tem valor. Os pais dizem que não tem valor. Então você diz, sou cristão? Está muito longe da pedagogia de Jesus, do ensino dele, que é uma vida equilibrada, uma vida de santidade, não é verdade? Uma vida de equilíbrio, uma vida de comunhão com Deus e também de seguir o espaço de Jesus e aceitar, não é verdade? Aquilo que ele propôs, ele sabe o que está enfrentando. Será que ele sabia o que Paulo estava enfrentando? Ele sabia? Não sabia sim. E agora ele disse, olha, o importante é o meu consolo na tua vida. O importante é que eu estou contigo, estou perto de você. Você está sofrendo, enfrentando um problema, eu estou com você. E diz mais aqui, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aí, quando mais fraco, você se aperfeiçoa. Para você forte, não precisa de Deus, autossuficiente, resolve tudo no braço. Não leva desaforo para casa. Não, quem leva desaforo? Nem leva. Quando até 10, se importa, ora, depende de Deus. Aí não dá desaforo. Alguém falar, reage logo. Olha, muitas vezes, em nossa precipitação, pagamos um preço maior. E aí, casamento é desfeito, você não cresce na vida profissional, na vida acadêmica, porque não quer estudar, porque não quer se aplicar, se dedicar depois do fracasso. Eu tenho escrevido recentemente um cordel sobre o menino e a escola. Porque hoje está muito diferente o menino da escola. A escola perdendo o significado, porque em casa os pais não estão agora acompanhando. A prova é que na nossa vida, o pai tem quase 50 meninos que congrega com a gente, e só 3 ou 4 que sabem ler. O menino já está quase descendo de bola, porque sabe ler ainda. Já pensou? Que não conseguiu. O menino quase de bola não sabe ler ainda. Olha, uma pergunta: ele está estudando? Ele na escola. Estão aprendendo? Quase aprendendo. Mas o que falta é o acompanhamento dos pais. Eu estou acompanhando os irmãos, entendendo que sabem ler. Mas a gente botar uma contribuição, principalmente dos pais. Os professores estão cumprindo sua missão. Talvez então, assim, o fato de poder que eu ensino, eu o menino foi de quando ele paga. E o menino foi de quando ele está aprendendo. Aí o menino aprende, depois ele não paga, depois você ensina. Mas essa pedagogia não está certa, não. Nós, como pais, como líderes,
como igreja, cumprir o nosso papel. E aqui, ao eu cumprir o seu ministério. O seu ministério é de cuidar das vidas, como eu disse em Atos 24, nada tem a ver com preciosa. Então, o seu ministério é primeiro se cuidar. Pouco da igreja, cuide do pastor, e o pastor cuide da igreja. A palavra que eu ouvi muito na base da Assembleia, das VASP, é que haja essa comunhão, pastor e igreja. O pastor cuide da igreja e a igreja cuide do pastor. E aí, neste casamento, neste relacionamento, e a nossa família saudável, a igreja cresce saudável. Este é o propósito de Deus, que a igreja cresça, não só em número, mas na comunhão, cresça na espiritualidade, no ensino, no relacionamento, na vida cristã, na maturidade, na ética cristã, ainda tem crescimento, e está havendo crescimento, amém? Porque no passado aqui mesmo, nesta pastor, da mistério, vamos usar os meios, amém? 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 Então, aqui fica animando. E aquele é um local, como dizer assim, quase que nosso futuro. Eu guardo foto desse irmão, desse irmãs aqui do lado, para a gente guardar uma lembrança que está com história. E hoje há esse local maravilhoso. O Senhor nos deu para glorificar o seu nome, para nos aperfeiçoar e acreditar no céu, como diz aqui. E orando, sim, Paulo orou para enfrentar aquelas tribulações, orou para enfrentar esse momento de fracasso humano dele. Nós também vamos orar e vamos cuidar um do outro para que haja mais crescimento e que haja mais maturidade espiritual. Mesmo a gente sem ter história legal aqui hoje, tivemos experiência, quem sabe como que é que vai adiante, creio que quando voltar esse trabalho importante de ensino, de estudo, nós vamos com esse trabalho desenvolver a nossa vida e aprender a viver como sim ou não, desenvolver a nossa vida cristã e concluir esse espírito da carne é na própria vida dele, as suas atribulações, a sua dificuldade, como diz aqui o inimigo, o mensageiro, né? O mensageiro de Satanás para esbofetear, olha, para nos exaltar. Às vezes, o ser humano tem essa tentação para que não haja glória soberba. Isso é que acha que é da obra de Deus, não é verdade? Então, para a gente se quebrantar, dependendo de Deus, você puxa às vezes o nosso tapete para que haja mais comunhão, vida cristã autêntica, vida cristã que agrada a Ele, e assim está exigindo de Paulo. E para terminar, diz aqui: eu decido prazer nas fraquezas. Olha aí, na fraqueza, eu decido prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então, todas as perseguições, injúrias, calúnia, tribulação, sofrimento, tentação, ele aproveitou para se apegar ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que tenha uma semana de paz, uma semana tranquila, debaixo da mão poderosa do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite, pelas vidas que estão aqui nesta noite. A nossa igreja, a nossa comunidade de fé, as festividades que nós devemos realizar. Que você tenha uma noite de paz e uma semana tranquila. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.